A quantidade de números naturais que são simultaneamente divisores de 48 e de 64 é... então o problema aqui é que a gente determine a quantidade de números naturais que são divisores simultaneamente de 48, de 48 e de 64. Bom, pessoal, o raciocínio aqui, a ideia aqui é a seguinte. Se um número é divisor de 48 e de 64, então necessariamente ele é divisor do máximo divisor comum de 48 e de 64. Essa é a linha de raciocínio que a gente vai adotar para resolver esse problema. Vou repetir para você, presta atenção. Se um número é divisor de 48 e de 64, então ele é divisor do máximo divisor comum de 48 e 64. Tudo bem? Portanto, a gente vai determinar os divisores, melhor dizendo, a gente vai determinar inicialmente o máximo divisor comum de 48 e 64 e depois determinar quantos são os divisores do máximo divisor comum. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou determinar o máximo divisor comum aqui desses dois números pela decomposição simultânea. 48 e 64. Dá um traço do lado. Como é que é o processo? Bem como se a gente estivesse calculando um MMC de 48 e de 64. Lembrando que se algum fator primo for divisor dos dois números ao mesmo tempo, a gente circula, conforme a gente discutiu durante as aulas. Então, 48 e 64 dá para dividir por 2, aqui vai dar 24, 48 dividido por 2 dá 24, 64 dividido por 2 dá 32. Esse 2 aqui eu vou circular. Por quê? Porque ele é divisor de 48 e de 64 ao mesmo tempo. Vamos lá, ainda dá para dividir por 2. 24 dividido por 2 dá 12. 32 dividido por 2 dá 16. Também vou circular esse 2, porque ele é divisor dos dois números ao mesmo tempo. Vamos lá, ainda dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 16 dividido por 2 dá 8. Vou circular esse 2? Claro, não é verdade? Ele é divisor dos dois números ao mesmo tempo. Ainda dividindo por 2, 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Excelente, excelente. Vou circular esse 2? Também vou, tá? Agora, dividido por 2 dá 3, dá 2. E esse 2 eu não vou circular, por quê? Porque ele não é divisor de 3. E aí a gente já pode parar o processo conforme a gente discutiu aí durante as aulas. Quando você obtiver apenas números primos diferentes, você pode parar o processo. Você obteve 3 e 2, dois primos diferentes, você pode parar o processo. E aí, o máximo divisor comum de quem? De 48 e 64, é o produto dos números circulados. É o produto desses números aqui, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16. É o máximo divisor comum. Muito bem. Bom, e agora o que a gente deve fazer para determinar a quantidade de divisores de 16? Não foi isso que a gente combinou? Se o número é divisor de 48 e de 64, então ele é divisor do máximo divisor comum de 48 e 64. Ou seja, ele é um divisor de 16. Portanto, basta eu determinar quantos são os divisores de 16. Observe que a forma fatorada do 16 é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. E dada a forma fatorada de um número, para eu determinar a quantidade de divisores, o que eu devo fazer? Somar mais um a cada expoente e multiplicar. Como eu tenho um único expoente, você vai somar mais um a esse expoente e o resultado vai ser a quantidade de divisores. 4 mais 1, 5. Pronto. 5 é a quantidade de divisores comuns de 48 e de 64. E esse 5 é um número primo. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B de bola. Um número primo.